Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do nosso Geocast. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Thiago Fernandes e juntamente com meus colegas Felipe Costa, Dimitri, Márcio, Júlio e Andrei falaremos um pouco sobre as redes de comunicação. Desde já agradeço por você estar ouvindo, espero que vocês curtam e possam aprender algo com o nosso trabalho. E para começo de conversa, antes de tudo, temos que nos perguntar o quê? O que seriam as redes de comunicação? Então, Felipe Costa, explica aí para a galera o que seria isso. Bom dia, meu nome é Felipe e eu vou falar o que são as redes de comunicação. As redes de comunicação têm papel fundamental para o mundo globalizado, mas o seu uso não garante mudanças na realidade socioespacial. As redes de comunicação, nesse mundo globalizado, cada vez mais rápida e eficiente, permitiram a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea. As redes de comunicação são compostas por 7 componentes: os elementos de cabeamento, o cabo coaxial, o cabo de fibra óptica, o cabo de par trançado, o repetidor, o transceptor, tem a estação de trabalho, tem a placa de rede, tem o concentrador que se chama de hub na outra língua, o comutador, o roteador, o modem e a porta de ligação. E as redes mais usadas no meio de comunicação é o rádio, a televisão, a telefonia, que são celulares, telefone fixo, etc. e a internet. Bem interessante, Felipe. Então agora devemos nos perguntar como são formadas essas redes de comunicação. E eu vou contar para vocês. Bem, essas redes são formadas como? A gente sabe que os satélites com as estações terrestres formam grandes redes e com muita velocidade de resposta. Isso porque as barreiras físicas e a distância não são mais obstáculos para essas transmissões de informações. E existem dois tipos de formação das redes, que são os conjuntos de nodos e os conjuntos de ligações, que basicamente são os elementos responsáveis pela informação que circula nas redes, que no caso é a função dos conjuntos de nodo, e por conectar os nodos para que eles configurem as redes, sendo essa a função dos conjuntos de ligações. E o óbvio, porém interessante, é que quanto maior for o número de nodos, maiores serão as dimensões da rede, podendo inclusive alcançar coberturas mundiais, como é o caso da internet. Então, Dimitri, você conseguiria dar algum exemplo disso que eu acabei de falar? Exemplo disso que Tiago falou é o tratamento da informação meteorológica por meio da família de satélites Meteosat, desenvolvidos pela Agência Espacial Europeia. Essa constelação de satélites compõe parte de um programa mundial para observação do tempo, filiado à Organização Meteorológica Mundial. A missão dos satélites Meteosat, que se encontram em órbitas geoestacionárias sobre o Oceano Atlântico, consiste em captar imagens e dados da evolução das variáveis atmosféricas e enviá-los às estações terrestres, que os processam e os interpretam. Boa, Dimitri, valeu aí pelo exemplo, pela explicação. E agora vamos saber um pouco sobre os principais tipos de rede, né? Então, Márcio pode explicar aí as redes de radiodifusão e em sequência Júlio explica as de telefonia. A radiodifusão é a transmissão de ondas de radiofrequência que, por sua vez, são moduladas. Estas se propagando eletromagneticamente por meio do espaço, sendo um meio de telecomunicação ao qual grande parte da população tem acesso como espectador. O receptor de rádio, por se tratar de um instrumento de baixo custo, pequeno porte e demasiadas programações, exerce uma maior incidência na vida diária das pessoas, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. Para a construção da radiodifusão, cientistas e técnicos de vários países contribuíram com seus estudos sobre eletromagnetismo a partir do final do século XIX. Na época, já existiam dois meios de comunicação, rápida e a longa distância, que eram o telégrafo e o telefone, que enviavam sinais eletromagnéticos através de fios. Alexander Stepanakert Popov, Henry Bradway Jackson e Oliver Joseph Lodge conseguiram em 1895 e 1896 transmitir sinais de rádio a pequenas distâncias, e com a invenção da válvula termiônica houve a melhora das transmissões e reprodução do sinal de rádio. E em 1920,
inaugurou-se a primeira radiodifusora comercial em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e 2 anos depois, no centenário da independência do Brasil, foi inaugurada a Radiodifusora Brasileira, com a primeira transmissão realizada no Rio de Janeiro. A rede de telefonia móvel celular é uma rede de telecomunicações projetada para o provisionamento de serviços de telefonia móvel, ou seja, para a comunicação entre uma ou mais estações móveis. Historicamente, em 1990, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira no Brasil a operar comercialmente o serviço de telefonia móvel celular. Desde o final da década de 1990, o crescimento da rede se deu pela popularização do modo pré-pago. Nessa modalidade, o usuário paga, mas não pela assinatura. Ele vai comprando os créditos e vai gastando esses créditos conforme ele usa a telefonia. O serviço de telefonia pré-pago é uma invenção portuguesa. O primeiro cartão pré-pago do mundo foi lançado em Portugal no dia 7 de setembro de 1995, pela empresa TMN. Boa, Júlio. Muito legal saber que o sistema pré-pago foi criado em Portugal, né? Mas bem, agora eu vou falar sobre a transmissão de dados, ou também chamada de transmissão digital. Bem, o que é isso? É a transferência dos dados físicos ao longo de um canal de comunicação ponto a ponto ou multiponto. Exemplo desses canais são os fios de cobre, fibras ópticas, canais de comunicação sem fio, dispositivos de armazenamento e barramentos. Existem 2 tipos de transmissão de dados, o analógico e o digital, sendo o analógico um meio de transmissão não físico. Exemplos são o infravermelho, as ondas de rádio, via satélite e wireless. E sendo o digital o meio de transmissão físico. A exemplo disso, o cabo coaxial, fibra ótica e par trançado. Agora, Andrei, fala um pouco pra gente como são as redes de comunicação aqui no nosso país, no Brasil. A comunicação no Brasil é plural em seus meios, abrangendo televisão, rádio, jornais e revistas impressos, além de sites e portais na internet. A informação chega ao público muito rapidamente. A liberdade de expressão tem nos mais variados pontos de vista, tanto de acontecimentos nacionais quanto internacionais. A televisão aberta tem um alcance muito grande, com a população em geral, tanto em canais públicos como canais privados. Os grupos de comunicação também oferecem canais televisivos, chamados TV a cabo. Houve mudanças no sinal analógico, na qual foi para o nível internacional. O YouTube se tornou uma ferramenta de entretenimento e de pesquisa muito popular. No segmento de jornais e revistas, há uma mudança no comportamento do leitor, diminuindo as tiragens, até mesmo extinguindo publicações, por estar perdendo espaço a notícias propagadas por redes sociais e meios digitais. Quanto às formas de comunicação, como a telefonia, os serviços têm sido ampliados como os dados de smartphone em ligações nos últimos 20 anos. Linhas telefônicas fixas, móveis e cabos dados se tornaram muito mais populares e acessíveis em grandes centros populacionais. Apesar da popularidade, ainda pode-se concentrar que são caros e o serviço ainda apresenta limitações de qualidade. Os livros têm publicado e comprados também com um aumento em relação aos períodos anteriores, mesmo com o aumento da venda de exemplares. As livrarias têm diminuído em quantidade e ponto de vista e de venda, sofrendo com a... Valeu, Andrei. Agora eu vou falar, antes de encerrar, um pouquinho sobre a maior rede de comunicação do mundo, que é a internet. Bem, a internet é uma gigantesca rede mundial de computadores, que interliga entre si desde grandes computadores até micropessoais ou notebooks, através de linhas comuns de telefone, linhas de comunicação privada, cabos submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicações. Para que a rede se estenda à escala mundial, como no caso da internet, é necessário combinar equipamentos que coordenam a emissão e a recepção de sinais por meio de instalações terrestres, com um conjunto de satélites responsáveis pela distribuição desses sinais. E a internet hoje facilita a circulação de informações que atualmente acontece instantaneamente, a circulação de capitais que pode ser realizada de qualquer lugar do mundo, com o uso de computadores e até smartphones, o crescimento de empresas multinacionais que podem ser controladas de qualquer lugar do mundo
entre tantas outras coisas. Então, galera, esse foi nosso Geocast. Espero que todos vocês tenham gostado e curtido. Um abraço.